Imagine caminhar sozinho por uma floresta, no meio da noite. O vento balançando as árvores. O som de galhos quebrando atrás de você. E então, uma luz aparece entre a neblina. Uma pequena cabana, velas acesas nas janelas. E uma mulher observando você, sem piscar. Parabéns. Você provavelmente acabou de entrar em uma história de bruxas. Bruxas. Mas apesar de parecer apenas coisa de filmes de terror, as histórias sobre bruxas existem há milhares de anos. E durante muito tempo, as pessoas acreditavam nisso de verdade, muito mais do que gostaríamos de admitir. Hoje você vai descobrir a origem das bruxas, os julgamentos mais assustadores da história, os rituais que causavam medo nas pessoas, e como essas figuras dominaram filmes, livros, séries e o imaginário do mundo inteiro. Então já deixa o like, se inscreve no canal e evita aceitar chá misterioso de desconhecidos no meio da floresta, porque, estatisticamente, isso nunca termina bem. A ideia de pessoas usando magia existe desde as civilizações antigas. Na Mesopotâmia, no Egito e até na Grécia Antiga, já existiam relatos sobre feitiços, maldições e pessoas capazes de manipular forças sobrenaturais. Mas foi durante a Idade Média que o medo das bruxas explodiu. Idade Média. Muita gente acreditava que certas mulheres faziam pactos com forças malignas. E qualquer comportamento considerado estranho podia virar acusação. Sabia demais sobre plantas? Bruxa. Morava sozinha? Bruxa. Tinha um gato preto? Bruxa em modo avançado. Naquela época, o medo falava mais alto que a lógica. Doenças, tempestades, animais morrendo, colheitas destruídas. Tudo podia ser culpa de uma suposta bruxa. E foi assim que começaram as famosas caças às bruxas. Caça às bruxas. Milhares de pessoas foram perseguidas, presas e executadas. Muitas delas completamente inocentes. Um dos casos mais famosos aconteceu em Salem, nos Estados Unidos. Salem. Em 1692, várias pessoas foram acusadas de bruxaria. O pânico se espalhou rapidamente. Bastava uma acusação e sua vida podia acabar. O mais assustador, muitas vezes não existia prova nenhuma. Era basicamente a internet discutindo teoria da conspiração, só que sem Wi-Fi. Algumas pessoas confessavam apenas para tentar sobreviver. Outras continuavam negando até o fim. E o medo coletivo transformou tudo em caos. Mas existe algo curioso. Muitas histórias de bruxas provavelmente nasceram da mistura entre superstição e conhecimento real. Muitas mulheres conheciam ervas medicinais, tratamentos naturais e técnicas de cura. Coisas que naquela época pareciam quase mágicas. E, sinceramente, até hoje eu não confio totalmente em chá, que promete curar absolutamente tudo. Com o passar do tempo, as bruxas começaram a mudar dentro da cultura popular. De figuras assustadoras, passaram a aparecer também em histórias de fantasia. Vieram livros, filmes, desenhos, jogos. E cada obra criou um tipo diferente de bruxa. Algumas eram malignas, outras sábias. Outras pareciam capazes de destruir um reino inteiro, só porque alguém respondeu ok, em vez de K. Uma das imagens mais clássicas surgiu dos contos antigos. A velha de chapéu pontudo, voando em uma vassoura, com um caldeirão borbulhando. Aliás, ninguém nunca explicou por que exatamente a vassoura virou o veículo oficial das bruxas. Talvez porque estacionamento de dragão fosse caro. Os filmes ajudaram ainda mais a popularizar essas criaturas, desde histórias infantis até terrores sombrios. E algumas obras transformaram as bruxas em verdadeiros ícones da cultura pop. Mas existe uma pergunta interessante.
Por que as histórias de bruxas continuam fazendo tanto sucesso? Talvez porque elas misturam medo, mistério e poder. A ideia de alguém capaz de controlar forças invisíveis sempre fascinou a humanidade. E convenhamos, todo mundo já quis lançar uma maldição depois de receber mensagem de trabalho no domingo à noite. Mas será que bruxas existem de verdade? A ciência, obviamente, não encontrou provas de magia sobrenatural. Porém, muitas práticas antigas realmente utilizavam plantas, substâncias naturais e conhecimentos que pareciam impossíveis para a época. E isso ajudou a alimentar as lendas por séculos. Hoje, as bruxas continuam vivas no imaginário popular, seja em histórias de terror, em universos de fantasia, ou naquele vizinho estranho que parece acordado às 3 da manhã, falando sozinho no quintal. Então comenta aqui. Qual versão de bruxa você acha mais assustadora? A clássica da floresta? As modernas? Ou aquelas que aparecem no grupo da família espalhando fake news? E claro, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Porque toda semana tem histórias estranhas, mistérios, curiosidades bizarras e coisas que prova